Olá, gente, tudo bem? Olha, não interessa para quem está ouvindo a gente, mas essa gravação está acontecendo no ano de 2022, no dia 24 de março. Estamos espalhados pelo mundo, em 3 locais diferentes, gravando pelo Zoom. É uma quinta-feira, a temperatura em Porto Alegre agora é de 26 graus. Choveu há pouco e agora o sol quer ganhar das nuvens. Mas o podcast, para isso, não é exatamente isso, né, Ribas? Porque as pessoas escutam a hora que quiser, ninguém está escutando a gente agora. Só tá eu, tu e o Álvaro aqui nessa sala. E a gente quer se espalhar pelo mundo em cima desta temporada, Roberto Ribas, onde os desbravadores estão ouvindo pessoas que, a partir de espaços físicos, conectam empresas, pessoas, ideias, e dali partem para outros mundos que podem ser os mundos digitais. E hoje a gente está recebendo um cara que toca uma ideia muito legal. E eu queria que tu apresentasse ele e essa ideia dele. Por favor, Ribas. Olá, Potter. Já que você disse o nosso dia, né? Boa tarde. Nós estamos na tarde do dia 24 de março, né? Então, estamos num clima de outono aqui no sul do Brasil. E vamos falar hoje sobre, de novo, né? Continuar falando sobre comunidades, sobre ecossistemas, sobre aglomeração de pessoas em torno de crescimento, sobre aprendizagem. Principalmente hoje sobre aprendizagem, porque nós estamos falando com Álvaro Machado, que é líder do Learning Village, né, que é um hub de inovação e tecnologia que tem o foco em educação, tem o foco em desenvolvimento de pessoas. É o primeiro, né, Álvaro, o primeiro hub de inovação da América Latina com esse foco em desenvolvimento de pessoas. Tudo bem, Álvaro? Seja bem-vindo aos Desbravadores. Legal, boa tarde, Ribas, boa tarde, Potter. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui batendo esse papo também. Você falou de aprender muito, eu quero aprender muito com vocês também. Vamos nessa. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso contigo, Álvaro. Na verdade, hoje vai ser não sei se vai ser acho que é uma rua que só vai, Álvaro, só vai. Álvaro, a gente, por uma incrível coincidência, ontem a gente conversou ontem, eu digo em época de gravação, né, com a Inês Cabral, que toca o Lax lá em Lisboa. E são 3 espaços físicos em locais diferentes. Ela deu uma resposta interessante pra gente, que cada Lax, né, que é um conglomerado de ideias, de pessoas, de empresas trabalhando, né, tem uma cara, porque interessa a geografia, interessa o bairro diferente já interfere em quais empresas procuram eles para estarem lá dentro. Já que a gente está partindo, né, e eu sei que o Learning Village é um espaço físico, mas também não é só isso, interessa muito onde esses hubs são montados. Tu nota isso? Se fosse para crescer em outros locais, tu escolheria dedos, regiões? O que interfere o CEP? O literal CEP mesmo, né? Que cada casa, cada prédio tem um CEP, né? O que interessa para vocês o CEP? Legal. Eu acho que tem um fator importante quando a gente fala de um hub. Um hub tem por objetivo ser um ecossistema que funciona por meio de conexões, né? A gente precisa é um ambiente, né? Eu não vou chamar de espaço físico literalmente, mas um ambiente que precisa estimular conexões para isso gerar negócio, para isso gerar criatividade, inovação, compartilhamento. Então ele precisa ter densidade, né? A gente precisa ter um volume grande de pessoas, de mentes dentro desse ecossistema, trocando conhecimento, trocando ideias. E então, dependendo da região, o CEP pode ter um impacto nessa densidade. Se a gente tem, dependendo, se for num espaço mais afastado, num bairro mais afastado, isso pode impactar na densidade. E aí acaba impactando nessa troca. Mas uma coisa não pode ser impeditivo, né? Isso não significa que um hub não possa existir em lugares mais afastados. A gente precisa pensar na tecnologia, né? Então, eu acho que um CEP influencia muito para as pessoas estarem no local presencialmente, mas a tecnologia ela tem que ser capaz de eliminar essa barreira física. Interessante. Então, bom, vai muito ao encontro do que foi falado com a gente, né? E é legal e interessante ver que Lisboa, né, no velho mundo está conectada de alguma maneira, claro que não parte deles, né, mas assim, é uma ideia que se cola em cima disso. E internamente, Álvaro, internamente, né, porque a gente tem uma pegada, a gente conversava disso nos outros episódios, né, Ribas, de uma pegada da arquitetura interna, dá um poder para as pessoas, né,
eu não sei se a palavra poder tá certa aqui, mas assim, o quanto o ambiente muda o espírito, a autoestima, como é que tu consegue colocar em palavras para a gente assim o que tu... Tem uma pré-concepção na nossa cabeça quando nós falamos de ambientes como hubs de inovação ou esses espaços que têm que ser espaços divertidos, né, coloridos, com puffs, né, Piscina de quadros. bolinha. Famosa Exatamente. E piscina aí, de bolinha. o quanto que isso é relevante de verdade, Álvaro? O quanto que isso é importante, né? Esses espaços terem esse mood, essa vibe mais divertida, digamos assim, mais Pixar. Legal. Esse é um ponto super importante, porque é, é importante ter, mas não pode ser só isso, né? Então, o que a gente vê muito? A gente vê muita empresa que cria sua área de inovação, seu cantinho da inovação e faz isso, né? Bota meia dúzia de puffs, bota um grafite na parede e acha que aquilo vai ser suficiente. Essa arquitetura, quando a gente fala dessa arquitetura, a ambientação em si, ela é super importante quando bem pensada para estimular a criatividade, estimular a conexão, estimular essa troca, né? Estimular a criatividade. A gente está num ambiente de criatividade. Então, ela precisa existir, ela é importante, sim, existir, mas ela precisa ser pensada, né? Não é juntar uma meia dúzia de puffs e achar que isso vai resolver. Então, aqui no Learning Village, a gente teve muito esse cuidado, né? A gente tem a Carol Lupa, ela é head de criação daqui, ela pensa, ela é uma designer de formação e ela estuda que instalações e experiências a gente pode trazer para que o espaço físico seja atrativo e gere essa vontade de conectar, de interagir um com o outro. A gente está usando aqui a arquitetura dos 5 sentidos, então como é que a gente traz elementos para estimular audição, tato, paladar, e isso estimular essa criatividade, estimular essa conexão entre as pessoas. Então, é super importante, sim, mas não pode ser feito de qualquer jeito, né? Eu acho que isso que é importante. E o que realmente muda, Álvaro? Eu digo assim, agora tu responder bem com elementos, assim. É vidro, é ferro, é madeira, é luz, é janela, Cara, é falta de parede, é cor, o que exatamente influencia mesmo, de verdade? olha, isso eu acho que depende muito da estratégia do espaço, assim, da pegada do espaço, né? Então, eu acho que a luz é importante, a cor é importante, mas vai muito da vibe do espaço. Eu vou falando pelo Learning Village, a gente é um espaço de educação, né? Um espaço de desenvolvimento de pessoas. E a gente quis trazer uma pegada aqui mais industrial, mais de work in progress, porque isso reflete muito a educação. Quando a gente fala de educação, quando a gente vai absorver algum conhecimento, a gente está como uma fábrica, né? A gente está jogando fora alguma coisa velha e criando uma coisa nova. Então, a gente quis ter essa pegada industrial, de work in progress mesmo, porque tinha a ver com a educação, que é o nosso core aqui. Então, de trazer cores, de trazer algumas instalações artísticas mesmo, trazer galerias de arte aqui para dentro, e está sempre mudando. Eu sempre falo que vocês ainda não puderam conhecer pela distância, mas deixo o convite para vocês conhecerem. Mas se vocês vierem hoje e voltarem daqui a um mês, vai ter algum elemento diferente, vai ter alguma coisa nova no ambiente, porque a gente também, a cada dia, a gente está aprendendo, a gente está trazendo coisa nova para a nossa cabeça, e isso reflete no que a gente busca para o ambiente. Que legal. Ribas. Interessante isso, né, Alva? A arquitetura dos 5 sentidos, a gente provocar estímulos para que a gente, né, promova a criatividade, que é, digamos assim, um elemento essencial nesses hubs, né, nesses pontos de encontro. Uhum. E aí eu queria trazer duas coisas já para a gente começar a conversar. Primeiro é sobre o foco, né, do Learning Village, que é no aprendizado, no desenvolvimento das pessoas, e por que um foco, né? Porque é um pouco diferente isso quando nós estamos falando de grandes ecossistemas de inovação, né? Muito está
Muitas vezes se foca muito na startup, muito na questão da geração de negócio, não que o Learning Village não faça isso, mas porque essa pegada de educação. E a outra coisa também é como que esses novos ambientes, né, e a gente não conheceu o Learning Village ainda não por uma questão só de distância, mas pelo momento que nós estamos terminando de viver, né, de podermos ir para a rua e queremos ir aí conhecer, que é sobre os novos espaços, né? Qual é o papel do espaço físico nesse novo contexto? E aí acredito eu que muito vai se moldar o espaço físico para espaços de encontros e encontros para resolverem problemas a partir de uma amplificação da criatividade. E aqui fui um pouco prolixo, mas vamos falar um pouco do foco aí do Learning Village, né? Vamos falar um pouco sobre por que desenvolvimento de pessoas, por que educação, Álvaro. Legal. Isso está muito no nosso core como empresa. O Learning Village hoje ele faz parte da HSM. A HSM é uma empresa de educação executiva já com 35 anos de história, uma super história aí de várias frentes, né, olhando para vários formatos de corporativa, inovação corporativa, expo, programas em parceria com grandes empresas. Então, o Learning Village ele é um braço da HSM, a gente está dentro da HSM, e esse é o nosso core. Mas por que a gente tem isso como core? A gente acredita que o nosso propósito principal é desenvolver pessoas, essas pessoas vão criar empresas sensacionais, fantásticas, que vão transformar o Brasil, que vão impactar o Brasil. Então, a educação tem que estar no cerne de qualquer empresa. Se a empresa não virar uma empresa de educação, né, não se posicionar como uma empresa de educação, isso pode ter um impacto no futuro dela. E a gente juntou isso quando a gente foi trazendo o Learning Village, foi estruturando esse conceito do Learning Village, a gente olhou para dois outros fatores. Um era a jornada de inovação das empresas, né? As empresas, hoje, elas precisam, estão olhando para a inovação, estão traçando isso, só que muitas estão fazendo de forma desorganizada, de forma pontual. Então, patrocina um evento ali, faz um hackathon aqui, contrata uma startup ali, mas sem ter um olhar de perenização disso. E essa perenização a gente vê passando por dois elementos que estão dentro dessa definição do Learning Village. Um deles é o conceito do ecossistema em si. Então, a gente tem dentro do conceito de organizações exponenciais, aí eu vou fazer um parênteses aqui, que vem da Singularity University, que é um dos fundadores aqui do Learning Village também, né? A Singularity, ela fechou uma parceria com a HSM trouxe a SU aqui para o Brasil em 2019, e o Learning Village é fruto dessa parceria também. Então, a Singularity prega que esse conceito de organizações exponenciais são organizações que geram 10 vezes, resultado 10 vezes melhores que organizações tradicionais. E um dos elementos, uma das características das organizações exponenciais é a capacidade dela trabalhar em comunidade, trabalhar em ecossistema, que está totalmente ligado à inovação aberta, que a gente conhece bem. E para que essa inovação, para que ela consiga trabalhar no ecossistema, trabalhar em comunidade e trabalhar a inovação aberta de uma forma consistente, precisa ser trabalhada a cultura de inovação. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de educação. Então, a gente juntou esses elementos da necessidade de desenvolver pessoas, trabalhar cultura de inovação como um dos pilares principais, mas um dos pilares da jornada de inovação aberta, e a necessidade das empresas trabalharem num ecossistema para desenvolver isso de uma forma correta, de uma forma adequada, a gente criou o conceito do Learning Village, esse ecossistema de inovação com foco no desenvolvimento de pessoas. Então, deu uma volta danada, Ribas, mas para pegar por que esse foco? Porque isso não é só porque está no nosso corpo, né? Não é só a frase na parede bonita ou o slogan do site, e sim que a gente acredita muito nisso, isso está na nossa essência como grupo HSM, como grupo Ânima, né? A gente hoje está dentro do grupo Ânima, que é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, então por isso que a gente vê essa importância e acredita muito em trabalhar a educação. E aí eu tomo cuidado com a educação para não parecer muito escola, né? E sim, o desenvolvimento de pessoas
independente do momento profissional dela, independente do mercado que ela tem. A gente precisa falar de desenvolvimento de pessoas, se é um profissional recém-formado, se é um profissional com 10, 15, 20 anos de carreira, ele precisa estar se desenvolvendo o tempo todo. E o outro ponto... do papel dos espaços físicos, exatamente. Do papel dos espaços físicos, legal. A gente vê muito, quando a gente fala de ecossistema, né, isso remete muito ao conceito da biologia, né, na prática, de você juntar vários players, vários agentes diferentes e criar um ambiente em que esses agentes trocam coisas entre si, vamos simplificar, trocam coisas entre si, pode ser conhecimento, recursos, grana, ou o que for, e se tornam interdependentes, criando algo muito maior do que eles seriam sozinhos. Então, o papel do espaço físico, ele ajuda muito nessa criação dessas raízes entre essas empresas, dessas conexões. O conceito da serendipidade, de você criar, de coisas ao acaso, coisas que acontecem ao acaso. Então, quando você coloca esses vários agentes dentro de um mesmo ambiente, e não só coloca, estimula a conexão entre eles, estimula a troca entre eles, você acaba gerando essas oportunidades. E eu gosto muito de falar que a gente estimula conexões não óbvias. É mole você pensar em conectar um hospital com uma startup de saúde, isso é óbvio. Mas vai conectar um hospital com uma startup que trabalha educação para jovens de periferia. Vai conectar isso com uma startup que trabalha financiamento para estudantes, um hospital. Então, essas conexões é o que faz sair do óbvio e é o que passa a fazer sentido para uma empresa estar num ecossistema como esse. Álvaro, tá rolando uma obra aqui no apartamento do lado, tá? Então, desculpa se ela participar do nosso podcast hoje, Álvaro. Obra, tomara que seja para um ambiente mais bonito. Eu já falei isso no último episódio, né? Tomara que você fique bonito o apartamento lá, que o espaço físico interfira na vida. Incomodando mais a você até, Potter. A gente nem está notando tanto essa obra aí. Eu acho que ela está focada em ti. Tá forte aqui a coisa, tá forte. Mas vai melhorar o espaço físico, né? Já que a gente está falando sobre isso, né? Óbvio que a defasagem de educação brasileira ela obedece muito uma média mundial de que quem tem mais dinheiro consegue ter melhor educação e quem tem menos dinheiro praticamente não consegue ter educação. Né? As faculdades de medicina, pegando um curso de vestibular muito clássico e muito difícil de passar, as federais estão atolhadas de pessoas que têm dinheiro, conseguem fazer um cursinho, tem uma organização, né? São raras as vagas de quem teve um ensino público, né? Quando a gente fala dos hubs de educação, a gente conversa sobre educação, claro que tu acabou de dar um exemplo, assim, né, de conectar com jovens de periferia, e aqui no Brasil o termo periferia geográfico cola também com a distribuição de grana, ao contrário dos Estados Unidos, né? Realmente nas periferias estão as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, em regra, dentro das cidades grandes, né? O problema de educação que vocês notam no Learning Village, Álvaro, é um problema só linkado à grana? Repetindo, parece ser uma coisa meio óbvia que quem tem pouca grana tem problema de educação. Mas quem tem muita grana tem uma educação? E aqui eu amplio o termo educação para pessoas com uma cognição, que olham para frente, ou vocês, com o Learning Village, viram que, na verdade, a educação é um problema geral, independente da grana? Eu acho que o Potter está trazendo aqui também a conexão com o mundo corporativo, né? Que não necessariamente as grandes empresas são as empresas que estão mais adaptadas ou que têm uma capacidade, né, de desenvolvimento de pessoas mais acentuado. Eu acho que é um pouco por aí, né, Potter? Perfeito, perfeito. Álvaro, por favor. Legal, essa é uma pergunta complexa. Vamos lá. Tem a ver, assim, claro que influencia. Uma coisa influencia muito na outra. Isso vai muito no acesso a informações que a pessoa tem acesso ao longo da vida, ao longo da formação dela, desde criança até independente do momento dela. Então, certamente, o fator dinheiro impacta muito, mas a gente vê, principalmente quando a gente fala de tecnologia, aplicação da tecnologia nisso, a gente consegue fazer isso chegar
em todo mundo. Eu trago aqui o conceito na Singularity, a gente fala dos 6 Ds, que é um conceito que rege as chamadas tecnologias exponenciais. Então, quando a gente fala de realidade virtual, inteligência artificial, blockchain, impressão 3D, fabricação digital em geral, isso tudo são tecnologias exponenciais, que são tecnologias que seguem aquela curva exponencial que a gente aprende lá atrás e usa pouco. E o que acontece? Os 6Ds, vou tentar ser bem rápido aqui, mas quando uma tecnologia, quando algo pode ser digitalizado, ela passa a se comportar nessa curva exponencial e passa por esses 6Ds. Então, a gente viu isso com fotografia, a gente viu isso com áudio, com a genética. E o que acontece quando ela é digitalizada? Ela passa por um momento de simulação, de decepção, que quando a gente está naquela barriga da curva exponencial, tem um crescimento muito lento, e a gente, quando compara com a qualidade atual do que a gente tem do linear, da tecnologia linear, ela está numa qualidade muito abaixo do que a gente está acostumado, e a gente sente esse período de decepção, de esse treco não vai funcionar. Viagem no espaço, isso aí, um alvoroço danado para ficar 5 minutos no espaço, isso não vai dar certo. Só que chega um momento que isso vai crescendo e vira a disrupção e começa a impactar nos mercados, começa a bagunçar o mercado do jeito que a gente conhece hoje, e gerar muito mais valor e se desenvolver de uma forma muito mais rápida e com muito mais retorno. E aí a gente já está lá em cima da curva, né? E aí o que acontece? Então eu passei por 3 Ds aqui, a digitalização, essa decepção e a disrupção. E aí a gente começa a entrar numa fase em que essa tecnologia ela é desmaterializada, então ela vira um software, então falando aí de GPS, de relógio, de calculadora, de um monte de coisa que a gente nem compra mais, ela está desmaterializada. A gente não compra o físico, né? Ela está no nosso celular. E depois disso ela vai para uma fase de desmonetização, que eu tenho uma escala gigantesca, eu não cobro mais, eu não compro um aplicativo de paga mais por foto, né? Não se paga mais por foto. Eu só compro se eu for muito nichado, né? Se eu quiser fazer foto profissional, e aí sim eu compro, mas para o dia a dia você não precisa. Então você desmaterializa, desmonetiza e entra a democratização. E aí você consegue democratizar, você consegue fazer com que pessoas que não teriam acesso a esse monte de equipamentos que a gente tem no celular, com um celular de vários preços, a gente consegue ter acesso. Então, dei essa volta toda para falar da educação. Quando a gente consegue trazer a tecnologia para o celular, quando a gente consegue digitalizar a forma de levar conhecimento para as pessoas, de uma forma que consiga uma escala, que consiga não cobrar por isso, né? Ter uma escala para não ter uma monetização necessariamente em cima, eu consigo levar a educação. Então, a grana faz diferença? Claro que faz. Claro que faz, tem um impacto gigante, mas a gente enxerga a tecnologia como um meio de diminuir essa distância e levar esse conhecimento para quem não teve essa oportunidade, não tem esse acesso nos modos tradicionais. E como o Ribas falou, pensando isso em CNPJs, Álvaro, quando vocês trabalham com CNPJs, né, como é que encaixa esse conceito, né, de alguma maneira, né, quando o trabalho com eles e vocês enxergam defasagem de educação, porque inovação é aquela coisa, né? Inovação não adianta ter só o departamento de inovação, né? Todos os departamentos têm que ter e pensar, né, com inovação. Então, como é que quando CNPJs param na tua frente, como é que tu enxerga eles aqui no Brasil? Eu acho que dá para talvez dividir em duas linhas aqui essa resposta, mas o que a gente vê muito é uma acomodação, né? Eu sempre fiz isso, eu sou líder de mercado, há 25 anos eu faço dessa maneira, eu não vou mudar. E isso é um tiro no pé, né? A gente pensar que qualquer um de nós aqui, independente da formação nossa, se a gente não continuar se desenvolvendo, daqui a 10 anos a gente vai ser obsoleto, a gente não vai ter lugar no mercado. Então, a gente enxerga muito essa acomodação em grandes empresas em geral, né? Isso aí não dá para dizer se é grande ou pequeno, mas a gente enxerga muito essa acomodação
e as empresas estão começando a enxergar essa necessidade de desenvolvimento contínuo do seu funcionário. E não é o desenvolvimento nos soft skills que a gente sempre vê, né? A pessoa que começa um analista, vira coordenadora e começa a liderar equipes, então precisa absorver outros soft skills e vira um diretor. Não. Ela precisa estar absorvendo outros conhecimentos. E aí a tecnologia entra aí, a área de inovação entra aí. A gente precisa estar sempre pensando em o que eu preciso construir na minha empresa para matar a minha própria empresa daqui a 5 anos. Porque alguém vai matar, né? Se não for eu, alguém vai matar. Então, é melhor que seja eu para que a gente continue sobrevivendo no mercado. Então, o conhecimento de tecnologia e a área de inovação tem um fator fundamental nisso, como gestão da inovação. Então, esse entendimento de tecnologia, entendimento do que a tecnologia pode fazer no meu mercado, isso é fundamental. E a gente precisa que as pessoas, que os profissionais estejam se desenvolvendo o tempo todo nisso. Acho que eu dei uma volta aqui e fugi um pouquinho da pergunta. Não, mas vou tentar voltar. O Ribas acho que vai falar sobre isso também. Um aspecto que não é só do soft skill ou do hard skill, né? Mas é, inclusive, de uma forma de olhar para tudo isso, né? Então, a gente precisa entender que a gente está hoje num ambiente onde os paradigmas são diferentes, né? Quando você traz assim que a calmaria do mar pode fazer com que eu me acomode, porque eu estou crescendo, né, de certa forma, o meu mercado é um mercado que não está sendo atingido de frente pelas novas tecnologias, pode ser que eu não esteja vendo uma disrupção que está na minha frente e que eu estou perdendo a oportunidade de liderar, pela perspectiva de olhar, né? Pela forma que a gente olha, quando a gente está falando de uma lógica muito mais de eficiência e aí de geração de resultado e não necessariamente de resiliência da empresa, capacidade de adaptação dessa empresa, a capacidade que essa empresa tem de estar em um outro lugar, caso aquele lugar que ela esteja hoje não seja um lugar mais de valor, né? E a gente sempre fala aqui sobre entregar valor, que as empresas elas não nascem para entregar produtos ou serviços, né? Produtos e serviços são substituídos e são substituíveis o tempo inteiro e cada vez mais commodities. Mas agora, quando eu realmente entrego valor para as pessoas, eu sou útil, eu atendo às suas necessidades e, mais do que isso, às suas expectativas, aí eu tenho um poder muito forte de conexão, um poder muito forte de como é que eu vou dizer, de adaptação ao futuro e construção de um futuro, né? Acho que é um pouco disso que você está trazendo, e isso está super alinhado, inclusive, com o que a gente pensa aqui nos desbravadores, como essa nova forma de agir, né? Colaborando com isso, numa outra conversa que nós tivemos aqui, a gente trouxe né, uma dor muito grande do mercado hoje, né? Uma grande trava de crescimento das organizações e até mesmo da evolução da tecnologia é a escassez de técnicos, né? A gente tem uma escassez muito grande de profissionais de tecnologia capazes de desenvolver. Mas não é só isso, né? Tá certo? Tá faltando o novo operário, né? O novo cara que é o grande que vai dar escala para a evolução da tecnologia, mas está faltando também uma capacidade das organizações de se perceberem como úteis, se perceberem como relevantes para o mercado. Se perceberem como empresas de tecnologia, né? As empresas não podem mais se enxergar como uma mineradora ou uma fábrica, elas são empresas de tecnologia que prestam serviços para aquele mercado. Então, e aí volta no que a gente falou de isso é mudança de mindset, isso é mudança de cultura, isso é educação. Isso é a base de tudo. Você falou de operário, eu me lembrei de uma analogia que um especialista da Singularity, nossa, que é o Alexandre, ele falou uma vez que lá atrás, né, no auge da construção civil, você tinha um operário que era o cara que ia marretar, ia cimentar e tudo mais. E hoje as empresas são baseadas em tecnologia. Então, esse operário é o dev, é o time de tecnologia como um todo que está construindo a empresa, né? Você não está, não fisicamente no prédio, lá na fábrica, ou o quê, mas sim o core dela é a tecnologia. Então, elas precisam se enxergar como empresas de tecnologia
E não necessariamente, às vezes a gente tem um olhar errado sobre isso, que a gente não precisa saber programar, né? Então, sei lá, você é um advogado, um engenheiro, um médico, independente um gerente, um coordenador, um diretor, você não precisa saber programar em Python, em qualquer linguagem que exista aí, mas você precisa entender o impacto da tecnologia, você precisa antecipar isso para você definir a estratégia da sua empresa, para onde você vai, como é que você vai criar disrupção no seu mercado. Então, esse é o grande ponto, essa mudança de mindset mesmo, né? Eu vou, não tem como fugir dessa palavra, essa mudança de mindset é fundamental para qualquer um, isso é a base de tudo. E aí sim, putz, se for numa linha de a gente tem que ser precisa ter um olhar mais técnico, aí sim você vai estudar aquela linguagem, você vai estudar aquela tecnologia, mas é entender esse impacto, porque vai ter esse impacto. E Álvaro, qual é a dor de vocês? O Learning Village existe para resolver problemas, né? Tá muito claro o jeito que vocês resolvem os problemas, né? Os jeitos, né? Mas qual é a dor de vocês? Onde que dá aquela tristeza, né? No dia ou na semana? Onde que o Brasil atrapalha? Onde São Paulo atrapalha? Onde o mundo está atrapalhando? Onde está a dor de vocês? Onde está o maior obstáculo? Eu acho que um grande dificultador, um grande desafio para isso é não ter essa visão, são as empresas não terem essa visão de ecossistema, sabe? No sentido de enxergar todo mundo como concorrente e achar que ela é capaz de fazer por si só. Isso, não ter essa visão, de ter aquela visão de que eu não vou abrir minha fórmula, eu não vou trazer minha ideia para o jogo aqui, porque eu vou expor uma fragilidade minha, ou então pode ter alguém que vai copiar e roubar a minha ideia. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem, que a gente busca mudar aqui. De achar que é autossuficiente, né? De não achar que estar no ecossistema vai gerar mais valor. O ponto positivo disso é que isso está mudando muito. Cada vez mais as empresas estão vendo essa necessidade, estão entendendo o que é a inovação aberta, entendendo a importância da inovação aberta e se abrindo um pouco mais, mas ainda apanham muito porque dentro de casa, e vão voltar nas pessoas, dentro de casa tem muita gente que ainda está naquela mentalidade de que, cara, mas eu estou há 25 anos na empresa, eu cresci aqui, eu sou diretor, tenho um cargo vice-presidente e sou líder de mercado, então eu não preciso olhar para fora. Então, isso é uma dor da gente, viu? Isso é uma dor que, quando eu olho e vejo que a gente não vai conseguir ajudar muito, a gente vê que essa empresa pode ser que tenha muita dificuldade no futuro próximo. Eu ia pedir nomes, né? Mas eu não vou ser, né? Melhor não. Tão sacana assim, né? Tão sacana assim. Mas eu digo assim, Álvaro, tu lida assim com empresas que movimentam, vamos lá, que milhões de brasileiros consomem, assim. É comum isso? Isso é comum? Tu respondeu que isso diminui, mas é mais comum numa porcentagem de cada 10, 5 tem esse problema? 6, 7? Ou não é tanta empresa assim? Quando a gente pensa grandes empresas, altíssima liderança, elas já têm essa visão mais ampla, essa visão de olhar para o ecossistema. Mas você tem, dentro das empresas, você tem muita gente que ainda é muito olhando para o seu, até dentro das áreas, né? Eu tenho a minha área aqui, eu tenho essa minha meta aqui, então eu vou gastar meu tempo para atingir essa meta e não vou olhar para os outros, ajudar os outros, né? Gastar meu tempo com os outros. Então, essa cultura ainda está muito dentro das empresas, tá? Mas é difícil chutar, Potter, de quantas são mais ou menos. A gente vê empresas familiares, tem muito ainda essa visão mais fechada, tá? Porque é o pai que fundou e, às vezes, os filhos não estão no jogo, ou não estão querendo entrar no jogo, estão entrando no jogo, mas levando essa cultura de casa. Então, empresas familiares têm um pouco mais essa característica de serem mais fechadas. Multinacionais acabam sendo um pouco mais abertas, já enxergam essa necessidade. As empresas grandes eu vejo nesse meio termo. Assim, as altas lideranças já estão enxergando essa necessidade, mas uma média liderança ali que
que ainda precisa mudar. E muitas vezes está no processo, porque muitas vezes essa média liderança ela é cobrada para fazer o mesmo que sempre fez. E ela não tem essa abertura para ousar, para errar, para testar, para olhar para fora. Então, a própria estrutura da empresa acaba impactando nisso, mas a gente vê que algumas estão começando a mudar. Isso é excelente, isso é importantíssimo. Ribas, me permite fazer a mesma pergunta para ti, né? Porque vocês lidam com empresas de uma maneira diferente, né? Eu acho que as empresas, quando procuram a Brivia e o Learning Village, procuram, acho que talvez queiram, no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa, claro, mas quando vocês da Brivia, quando eu falo vocês, né, receberam uma empresa, Ribas, são os mesmos problemas? Eu concordo, acho, bastante com o Álvaro nesse sentido, né? Eu acho que nós estamos num processo de passagem, de transição, onde há uma percepção, e quando eu estou falando assim da direção das empresas, muitas vezes, eu acho que a grande maioria delas, quando elas têm algum certo porte, elas têm uma capacidade, inclusive, de olhar para o mercado, e aí consegue, pelo menos, sensibilizar que algo está acontecendo, que precisa ter, né, uma mudança. Olha, a tecnologia está impactando, ela está mudando a cadeia de valor, né? Por mais que ela esteja mais acomodada, a cadeia de valor dela está começando a se movimentar e as coisas estão começando a mudar de contexto. Ele percebe que precisa fazer. Vai lá, busca conhecimento sobre isso. Eu acho que as lideranças, de certa forma, acabam buscando isso, mas é difícil de implantar isso no dia a dia. É difícil de colocar isso para rodar, porque os modelos organizacionais estão moldados por um jeito antigo de fazer, que é o que o Álvaro trouxe, dos departamentos, a verticalização, a organização de metas para isso, né? O Simon Sinek fala, nesse último livro que ele lançou, sobre o jogo infinito. As empresas ainda tratam muito a organização como um jogo finito, né? E o que é um jogo finito? É um jogo de futebol, é um jogo de basquete que existe um tempo e ele acaba num determinado momento com um placar. E vai ter um vitorioso ou não vitorioso, né? Então, a gente trabalha as organizações como se o mundo acabasse dia 31 de dezembro de cada ano, porque as nossas metas são estabelecidas para aquilo e a gente trabalha para aquilo. Não necessariamente a gente trabalha num jogo infinito, que são relações diferentes, como a nossa vida é um jogo infinito. Nós temos que tratar a nossa vida como um jogo infinito, né? Porque ela não termina, ela não tem um vencedor, ela não tem um combate entre o time A e o time B, né? E aí a gente estabelece muitas vezes metas, né? E aí tem aqui, me diga como me medes, que eu te direi quem sou, e às vezes a gente molda as pessoas a uma meta especificamente, e essa questão da cultura, até permear uma mudança nisso, é muito longe. E tem, obviamente, a zona de conforto, a coragem, né? Eu até digo que são moldados pela coragem dos gestores de dizer, não, cara, faz diferente. Não, mas olha só, vamos trazer para propaganda um pouco isso, né? Então, assim, minha marca é uma marca líder de mercado porque eu invisto milhões de reais por ano em propaganda de TV aberta ou em propaganda de massa. Mas se eu não fizer isso, meu concorrente vai fazer isso. Mas se tu não fizer isso e tu tiver um outro tipo de resultado, testou outras alternativas ao invés dessa? Não, mas eu faço isso e isso funciona. Se eu fizer isso e errar, a culpa é minha. Então, existe um pouco também desta questão da coragem das pessoas de buscar fazer o diferente. Então, e aí eu acho que o Learning Village está muito, muito alinhado com essa necessidade de desenvolvimento, de um olhar diferente para a resolução dos problemas. Não necessariamente a gente resolve os problemas de hoje da mesma forma que a gente resolvia ontem, com a mesma organização que nós resolvíamos ontem, do mesmo formato, do mesmo modelo operacional que nós resolvemos, né? Menos verticalidade, mais horizontalidade. Quando a gente fala que as empresas precisam ser empresas de tecnologia, é colocar as pessoas mais perto do cliente, mais perto da tomada de decisão, né, para que elas não precisem ter um processo de tomada de decisão muito longo. A tecnologia faz com que isso aconteça, né? Quando a gente conecta com alguém que para resolver um problema via WhatsApp, nós estamos colocando um analista de atendimento para resolver um problema que daqui a pouco é estrutural na empresa. E ele está ali na linha de frente e vai precisar tomar uma decisão nesse sentido. Então, eu concordo bastante com o Álvaro nesse ponto, que é uma questão de
cultura, que as empresas estão se adaptando, não conseguem se adaptar na velocidade com que a tecnologia evolui, né? Um ano atrás, nós estávamos falando muito de espaços híbridos, muito sobre o trabalho remoto, muito isso acontecer. O tema desse ano é outro. O tema desse ano já é metaverso. São ambientes imersivos. Tá, mas, cara, eu não aprendi ainda como é que é trabalhar no espaço híbrido. Como é que tu quer que eu passe para um ambiente imersivo? Não, mas a realidade é essa. E nós temos que correr e temos que estar sempre, né, tentando acompanhar a evolução das coisas. Claro que não dá para entrar num trem em alta velocidade sem ter controle dele, né? A gente pode se chocar no primeiro túnel. A gente precisa também entender que nem tudo a gente precisa embarcar em questão de tecnologia, nem toda tecnologia vai impactar o nosso negócio diretamente, nem toda tecnologia nós precisamos investir milhões para entendê-la e também desenvolver produtos baseados nela. Mas a gente precisa entender que os negócios estão mudando, as relações estão mudando, a tecnologia está impactando e o jeito de pensar é diferente, não é mais finito, não é a meta do trimestre que é a meta do semestre, a meta do ano, é uma visão mais ampla, uma visão mais infinita da organização, baseada num propósito, né, que nós já falamos aqui várias vezes, um propósito claro, num atendimento claro de uma necessidade humana, de uma expectativa humana, de resolver problemas reais da humanidade, porque aí sim nós vamos ser relevantes, e aí sim nós vamos estar no caminho certo. É basicamente. Álvaro, eu perguntei para ti sobre as dores de vocês, né? E as dores de quem procura vocês? Acho Quais que vai são? muito nessa linha, de como inovar, de como é que eu torno perene essa inovação, como é que eu faço isso sem ser um monte de tiro para tudo que é quanto é lado, que gera, às vezes, um super resultado legal, mas muito pontual. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo que é polêmico, mas a gente está aqui para isso, que é de hackathon. É muito comum as empresas, isso foi febre há 4, 5 anos, sei lá, 2017, 2018, foi febre das empresas fazerem hackathons. E o que acontecia? Fazia uma super estrutura, gastava uma grana, fazia super divulgação, trazia marketing, não sei o que, passava fim de semana, comida, bebida e tudo mais, e selecionava ideias super legais, premiava os empreendedores, e chegava na segunda-feira não sabia o que fazer com aquela ideia. Ou então contratava aquele grupo, e aquele grupo entrava na estrutura tradicional da empresa e não adiantava nada. Então, você tinha, muitas vezes, dava um resultado de branding muito forte, né, da empresa aberta à inovação, trazendo empreendedores e tudo mais, mas na segunda-feira já não tinha mais nada, já tinha morrido. Então, tem um pouco dessa dor de como é que traz isso de uma forma consistente para preparar o meu futuro. Então, isso é que a gente enxerga muito, e aí volta na questão da educação como base para isso acontecer. Perfeito. E acho que um ponto legal até da fala do Ribas, que eu acho que casa com isso também, você falou de modelo organizacional, dessa necessidade de mudar, e aí a área de inovação, ela tem um papel fundamental, mas ela precisa ser muito bem colocada dentro da empresa. Eu sempre, também é um ponto importante e polêmico, que eu acho que a área de inovação não deveria existir, né? Ela tem que ser transitória, ela tem que existir no início, mas ela tem que se portar como uma área de gestão da inovação, porque a inovação ela tem que estar em todas as áreas. A partir do momento em que você bota um chapéu lá de diretor de inovação, gerente de inovação, VP de inovação, você tem uma equipe que olha para a inovação e todas as outras não precisam olhar, porque tem alguém com essa meta. E aí volta no modelo organizacional que o Ribas comentou. A partir do momento em que você consegue disseminar isso de forma que todo mundo está pensando em inovação, porque sabe o que é uma tecnologia, como é que ela impacta, está olhando para o futuro, e você tem essa área que faz essa gestão, trazendo metodologia, estimulando a inovação em todas as áreas, dividindo, sendo um ponto focal para trazer uma metodologia, para trazer uma startup, para criar esse ecossistema, aí sim você consegue ter isso de uma forma estruturada e organizada na empresa. Hoje, empresas que têm uma área de inovação, elas precisam entender que essa área é uma transição. É igual uma startup, né? A startup é um momento, é uma fase da empresa que depois que você valida tudo, você constitui a empresa.
de fato, comece a criar processo e tudo mais. A área de inovação tem que ser enxergada dessa forma para que esse conceito, para que esse conceito seja de fato disseminado para todo mundo. Perfeito. Álvaro, nós estamos nos nossos estertores aqui, né? E te agradecemos muito, né? A tua hora, teu carinho com a gente, né? A tua paciência com a gente. Muito obrigado mesmo. A gente está colecionando aqui um hall de entrevistas muito interessantes, né? Cada um. E é incrível, né, Ribas, que cada um conta do seu mundo, né? E encaixa em qualquer ser humano, né? Tipo assim, não precisa estar trabalhando num hub. O que a gente falou aqui que não encaixa com a vida de cada ser humano? De qualquer ser humano, na verdade, né? É óbvio que a gente lida muito com as realidades. Eu tenho certeza que um jovem português tem mais chances, né? Porque a gente falou sobre um papo, né, de Lisboa, de que um jovem brasileiro, na média, né? Vamos dizer. Mas lá também tem as suas chagas, são diferentes, né? Mas é incrível como os problemas todos são os mesmos, de CPFs e CNPJs, e o quanto esse papo serve para CPFs gerais, né? Que não necessariamente vão procurar um hub, ou estão dentro de um hub, que é o nascedouro da ideia da segunda temporada dos Desbravadores. Álvaro, foi absolutamente frutífero para a gente te ouvir, foi muito legal esse bate-papo, a gente te agradece muito. Ribas, não sei se tu quer fazer uma última questão ao Álvaro e se despedir dele, por favor. Obrigado, Álvaro, aí, certamente foi uma aula para a gente, vários conceitos aí, né, sobre exponencialidades, 6Ds, né, muito legal. E também, assim, conectando com isso que está falando, né, Potter, assim, essa mudança de paradigmas, ela está na nossa vida, né? Muitos temas que aí a gente está enfrentando, né? Temas reais da nossa vida, a gente olha com paradigmas antigos. E aí a gente tem dificuldade de entender esses novos temas, né? O metaverso é uma coisa que está surgindo aí, um ambiente diferente, que às vezes quem tem um paradigma mais antigo de olhar para essas coisas, pode dizer, não, mas isso aí é só uma modinha que vai acontecer, é só um jeito é uma tecnologia que, né, já tentamos lá atrás, não funcionou, as pessoas querem mesmo viver uma presença com o outro, quanto que isso vai ser nocivo, enfim. Mas a gente precisa olhar isso com paradigmas diferentes, que não necessariamente são aqueles que a gente está acostumado a olhar. E isso acontece nas empresas, e isso dificulta elas a inovarem, a encararem isso. É muito bom, Álvaro. Muito obrigado por participar dos Gravadores. Espero que a gente tenha aí, né, outras oportunidades de conversarmos e falarmos sobre aprendizado, sobre cultura de inovação, sobre esses temas aí que são tão legais. Não, legal, pessoal. Obrigado pelo convite. Esse aqui certamente foi o primeiro de muitos papos. Vou botar como primeiro aqui para a gente ter próximos. Foi um prazer estar aqui. E deixar de último recado aqui para o pessoal que está assistindo não ter medo disso, né? Não é também... tem muita gente, como o Ribas falou, tem muita gente que faz um pré-julgamento das tecnologias, achando que está muito longe ou que isso não serve para mim. E a gente precisa começar. Muitas vezes essas tecnologias, elas no início são utilizadas para jogos, são utilizadas para fins não ligados ao mercado de trabalho diretamente, e as pessoas acabam achando que aquilo vai ser sempre aquilo. A realidade virtual, a realidade aumentada, uma inteligência artificial. E deixo o convite aqui para as pessoas tentarem fazer essa analogia de como é que esse troço aqui vai impactar o meu mercado, pode impactar o meu mercado. E estude, né? Vai ler, tem um monte de referências aí, de bibliografia não técnica sobre o assunto, que vale muito a pena para começar a expandir um pouco essa mentalidade e vou usar a palavra aqui e começar a desbravar esse mundo. Acho que é super importante. Perfeito. Legal, pessoal. Obrigado. E deixo o convite também para vocês, quando puderem, quem quiser conhecer o Learning Village, vir aqui, dá um toque, a gente marca um horário aqui para vocês conhecerem, vai ser um prazer. Perfeito. Álvaro Machado, muito obrigado pelo carinho, cara. Volte sempre aqui ao Desbravadores. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ribas, nós. Até mais. Até mais.